Ótimo dia, gestores pragmáticos. Bem-vindo de volta aos especialistas em gestão. Meu nome é Rafael Barreto e eu ajudo empresas a aumentarem seus lucros, dando mais tempo livre e qualidade de vida para seus donos. E eu acredito bastante que hoje a gente vai falar de qualidade de vida, porque o tema é o que é o Rotary International. Um clube, uma organização que eu participo há menos de um ano, mas eu estou com pessoas bem legais aqui para explicar um pouco sobre isso. Bom, respondendo sempre as duas perguntas, o que você tem que fazer depois desse podcast? Eu acredito que você tem que procurar um clube para participar, nem que seja de uma reunião, para entender e ver se isso é legal para você. A segunda pergunta, como? Quem vai responder são nossos colegas. Lembrando que isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo onde eu dou meus pitacos também. Então, se você não gostar, não se meta. Eu também vou falar, bacana? Então, vamos lá. O que é o Rotary e como o empresário pode participar? Primeiro, eu vou apresentar os meus colegas aqui. Maurício Machado, meu amigo, por favor, dê suas credenciais aí de quem é você. Inicialmente, eu sou cirurgião dentista, professor de odontologia, e eu tenho uma empresa de odontologia chamada INPE, que é uma empresa que tem todas as especialidades de odontologia. Estou no Rotary há 20 anos, completaram 20 anos em outubro do ano passado. Esse ano estou eleito presidente para o ano rotário de 24, 25, que o ano rotário começa em julho e termina em junho. Junto com o governador que está aqui ao meu lado, que é quem manda em mim. E é uma honra enorme ser presidente do Rotary Clube de Santos, que é um dos Rotarys de Santos, um dos Rotarys do distrito do governador Marçaioli. Para esse ano nós temos bastante trabalho e estamos com um planejamento bastante adiantado. O presidente de Rotary ele é eleito um ano e meio antes de assumir o cargo, justamente para que ele tenha tempo para planejamento, para fazer todo o calendário, fazer todo o planejamento correto, como se fosse uma empresa, quando faz aquele plano de gestão, plano de futuro e tal. O Rotary faz isso, que é uma coisa que eu acho muito sábia. Basicamente, essas são minhas credenciais. Show de bola. Muito obrigado, Maurício. Eu aprendo muito com você, desde o Café Rotário, que foi na casa do Marcelo, né? Uhum. Marcelo Marçaioli, meu amigo, já de longa data. Me conta um pouquinho quem é você. Bom, Marcelo Valejo Marçaioli, 49 anos de idade, casado com a Bianca, pai do Luca e do Henrico, porque é importante falar de família, né? E da Kira, minha bulldog francês. E a gente chama de classificação, Barreto. A minha classificação no Rotary é advocacia civil. Ou seja, eu sou advogado de carreira e no Rotary eu entrei pela minha classificação de profissão. Então todo mundo que entra na organização tem uma classificação. Você tem a sua, Maurício tem a dele. Então você pode até, por exemplo, vamos falar advocacia civil, advocacia tributária, advocacia consultoria. O Maurício ele pode ter odontologia prótese, ele pode ter dentista, ele pode ter serviços clínicos de odontologia, estética. A gente tem diversas profissões, porque a gente vai falar daqui a pouco da questão profissional. E do Rotary, cara, eu acho que a gente pode começar aqui falando da visão. Qual é a visão, a declaração de visão mundial do Rotary? Ela é em inglês traduzida para o português. E ela começa com uma palavra muito importante, juntos. Né? Juntos é a primeira palavra da declaração de visão do Rotary mundial, do Rotary International. Juntos vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas e nas suas comunidades e no mundo todo. Ou seja, a gente quer mudança com sustentabilidade, mudança que dure e mudança que cause impacto. É isso que a gente busca na sociedade. Somos a maior ONG do mundo hoje. Né? O Lions anda do nosso lado aí, 1.300.000, 1.400.000, 1.200.000, a gente oscila, mas certamente em projetos, o Rotary hoje é a maior ONG do mundo, com 1.300.000 voluntários, um projeto imenso de 3 décadas, que é a erradicação da poliomielite no mundo, o fim da paralisia infantil. Falta pouco mais de 2 países, né,
o Afeganistão, o Paquistão, às vezes a Nigéria vem com um caso ou outro, mas muito mais por guerra civil e porque a gente não consegue entrar para vacinar, e não por falha nossa. Então, é um grande projeto e a gente tem um parceiro que é emblemático, né? Um parceiro, o maior parceiro do Rotary em matéria de dinheiro de fundos hoje é ninguém mais, ninguém menos do que a Fundação Bill e Melinda Gates. Já doaram, para cada 50 milhões de dólares que o Rotary arrecada por ano para a campanha da polio, ele põe 100. Ele põe 100. Então ele lança o desafio, ele lança a meta. Para você que é consultor empresarial, você sabe o quanto é isso importante. Ele joga a cenoura na frente da gente. Fala assim, ó, 50 milhões de dólares esse ano. Se vocês arrecadarem isto para polio, eu ponho mais 100. E todo ano ele põe 100. Isso já chegou a bilhões de dólares. O Rotary anda junto com a OMS e tem papel fundamental na erradicação da polio. Se um dia a gente conseguir erradicar, os rotarianos vão poder bater no peito e falar assim, eu participei disso. Eu tenho um papel nisso. Ainda que eu não tenha ido vacinar lá no Afeganistão, eu participei das campanhas nacionais aqui no Brasil. E a gente participa dessas campanhas. A gente vai em todas, sempre que tem campanha, você vai ver, em pelo menos algumas unidades de vacinação, você vai ver a turma do Rotary na porta, chamando as pessoas, cumprimentando e fazendo a campanha, o Zé Gotinha que a gente põe, tudo, fazendo uma festinha ali para o pessoal chegar lá. Muito legal, muito legal. Aí eu vou pegar alguns pontos que a gente já conversou aqui. Você começou falando, né, dos profissionais e tudo. Quem é o perfil ideal para entrar num clube Rotary? Qualquer tipo de profissional? Então eu vou deixar essa pergunta para o Machado. Machado, a pessoa ainda está entendendo, está querendo participar de alguma ONG, alguma coisa, e ele fala, pô, será que isso é para mim? Me conta um pouquinho, existe alguma classificação, alguma hierarquia? Olha, uma coisa que é muito interessante é que existe um número muito grande de pessoas que querem doar tempo ou dinheiro para ajudar a comunidade. Então, assim, algumas dessas pessoas não encontram onde dar essa dedicação. E uma coisa que eu encontrei em Rotary, quando eu entrei no Rotary, eu nem sabia que eu estava sendo proposto. Alguém identificou que o Maurício poderia ajudar, poderia ser um dos líderes dentro da comunidade, e falou, ó, vou trazer esse cara. Eu entrei sem saber direito o que estava acontecendo. E foi ali que eu encontrei o meu espírito rotário, porque de cara eu vi que se eu botasse dinheiro ali e tempo, eles estariam sendo canalizados para ajudar a minha comunidade. Uma coisa que eu sempre quis e que eu não estava encontrando aonde fazer. Então, assim, eu acho que todas as pessoas podem ajudar. E 90% das pessoas querem ajudar. Agora, no Rotary, você encontra um ambiente para ajudar muito legal. Ele falou do juntos começando. Quando você entra no Rotary, de repente você se percebe dentro de uma comunidade e se sente pertencendo a uma comunidade. É uma sensação muito gostosa de pertencimento. Você é recebido depois que você toma posse no Rotary. E aí, você no começo você vai aprendendo e aí você sente o espírito rotário. E aí você fala assim, pô, eu gostei desse projeto, eu gostaria de atuar na minha área de profissional. Por exemplo, eu sou um profissional da saúde. Lá no começo, quando eu entrei, eu fiz um projeto de fazer próteses para idosos de um asilo, entendeu? Que estavam com muita necessidade nessa área. É uma gota de água no oceano? Mas nós fazemos. Nós começamos. Isso aí já se transformou em coisas maiores. Então, assim, às vezes a pessoa identifica esse espírito rotário quando entra no Rotary, quando chamada. E aí ela vai... Mas todo mundo quer ajudar. Todo mundo. E não sabe como. Entendeu? Muito legal. Você falou uma coisa que eu, como empresário, acho que todo mundo já fez uma roda da vida, né? Com coach e tudo. E sempre a minha parte de solidariedade, minha parte de ação social era muito baixa, 0, 1, 2. E aí eu comecei a inventar algumas coisas. Eu comprava cestas básicas, botava dentro do porta-mala, andava na rua, quando meu coração tocava, eu olhava, eu abria e jogava uma cesta básica na pessoa que estava na rua. Gostei também de ajudar muito ONGs de animaizinhos, por exemplo, Instituto Viva Bicho, que eu sou associado até hoje, coloco lá, mas esse é um negócio que sempre me pegava, sempre me pegava. E aí eu meio que terceirizei parte do meu voluntariado para isso. Por quê? Porque a gente participa de um clube onde parte da mensalidade já é até para contribuir à Casa da Esperança, que logo logo vocês vão comentar sobre isso,
E eu consigo contribuir de uma forma mais assertiva. Por quê? Porque vocês me informam quais são as necessidades. Não sou eu que estou procurando alguma coisa. Falo, ó, a gente precisa disso, vamos? Então fica muito mais fácil quando você chegar nesse momento que o teu coração chamar, pô, eu preciso fazer mais o bem pro próximo, é uma forma que já tem uma chancela, né? É como se já tivesse uma ISO 9001 falando, ó, qualidade aqui de realmente serviço prestado. E foi isso que eu percebi. Eu percebi que, cara, esse foi um dos casos mais deficientes que eu tinha até meus 43 anos de vida. E eu falei, de repente, é o Rotary que vai fazer isso por mim. Mas foi uma coisa engraçada, porque eu também não sabia que eu ia pro Rotary. Aí o Marcelo me chamou um dia pra almoçar, beleza, almocei lá, fiquei lá um tempo, bibibi, daqui a pouco ele me chamou e falou, cara, tu quer entrar no clube? Falei, mas é assim? Ele falou, não é assim, né? A gente tava conversando já há um tempinho, mas se você quiser participar, e você comentou também, né, que você foi proposto sem saber. Certo. Como é que funciona isso, Marcelo? Como é que eu entro para ser sócio do clube? Sou eu que chego lá, bato na porta e falo, Não, cara, quero entrar? Não é assim. Tanto que quando a gente teve esse almoço, quando eu falei para você, você quer entrar, seu nome já tinha passado pelo conselho diretor, você já tinha sido avalizado, você não tinha tomado, tem uma expressão que não vem nem do Rotary, vem mais da maçonaria até, que é a bola preta, que a gente fala que é impugnação. Você não tinha sido impugnado por nenhum sócio. Então, o dia que eu te chamei para convidar, você já tinha passado. E aí vem o seguinte, vem um pouco daquele negócio de quem nós estamos buscando na comunidade, quem é o candidato. É um grupo de amigos? Não. Nós nos tornamos amigos, é diferente. Nós, aliás, quando tem um momento que você olha, você vai ver que mais da metade dos teus melhores amigos estão ali. Estão ali com você. Tem muita gente que vira teu amigo muito parceiro. Mas convidar porque é só teu amigo não é uma boa. Eu tenho muitos amigos barretos que não têm o mínimo perfil para atuar servindo a comunidade. Ele tem perfil, de repente, para dar um cheque, mas não tem perfil para doar tempo, fazer networking, energia para o próximo. E não está errado. Como diz aquela frase empresarial que está muito na moda, e tá tudo bem. Né? E tá tudo bem o cara ser assim. Ele tem outro jeito de ajudar. Mas quando a gente vai buscar, o próprio Rotary International ele fala pra gente, você tem que buscar primeiro homens de bem e de bons costumes. Homens e mulheres. Homens, mulheres, crianças. Quem vai trabalhar com a gente, rotariano ou agregado, tem que ser pessoas de bem. De bons costumes que a gente diz, porque é uma frase comum, histórica, que se fala em muitas instituições. Mas é a primeira coisa, uma pessoa de bem. Segundo, líderes nas suas profissões. Ah, então precisa ser o dono? É só empresário rico? Não, eu não falei isso. Eu falei líderes nas suas profissões. Você pode ter um coordenador de um setor de uma empresa que seja um baita de um líder. Você pode ter, às vezes, um funcionário que é um baita de um líder naquilo que ele faz. Você pode ter, às vezes, uma pessoa que tem um cargo autônomo, ele não tem nenhuma empresa. Ele é um autônomo, mas ele é líder na associação dos arquitetos, na associação dos engenheiros, na OAB com os advogados, não tem problema nenhum. Ele precisa ser uma liderança, porque líderes trabalham mais fácil no servir. Eles têm uma desenvoltura mais fácil, mais adequada para fazer isso de maneira dinâmica. E segundo, pessoas que prezem muitos valores profissionais e éticos. Tá? O Rotary nasceu nos Estados Unidos há 119 anos. Ele fez 120 anos. Ele faz 120 anos, desculpa, 1905. Ele fará 120 anos no próximo fevereiro. 120 anos, Barreto. Quantas instituições estão vivas, grandes e atuantes 120 anos depois? Por quê? Por que ele surgiu? Muita gente fala assim, o Rotary nasceu para ajudar os outros. Não é uma verdade. Isso veio décadas, não anos depois. Décadas depois. Paul Harris, que foi o fundador do Rotary lá em Chicago, em 1905, totalmente degradado. Pensa no filme do Al Capone. Pensa na Chicago do Al Capone. Pensa nos valores degradados, corrupção, tráfico, na época era bebida, né? Arma, tudo isso. Pensa valores completamente degradados, valores morais. Ele se juntou com 3 outros profissionais e falou assim, vamos fazer um grupo para fomentar boas relações profissionais? Vamos brigar pela ética, vamos brigar pela correção, pela retidão. Vamos brigar pelo que é justo. Vamos brigar
por bons profissionais, que está em falta. E aí sim tomou corpo. Ele se juntou com um engenheiro de Minas, um empresário da área têxtil, outro advogado, e começaram a fazer o networking. 1905, hein? Networking, 1905. Mas networking com gente do bem, com gente correta, com profissional bom. E foi isso que deu certo. Então, quando você fala assim, então, peraí, o Rotary nasceu por questão profissional? Foi. O nascimento do Rotary foi o fomento a bons valores profissionais. E aí, depois, a gente foi juntando com um propósito, né? A gente foi juntando com um propósito que é, daqui a pouco, eu volto um pouco na questão que vocês comentaram no começo, do que como a pessoa não sabe o que fazer, o que agir, por que ela chega no Rotary. Mas daqui a pouco a gente fala. Só nesse histórico breve, é importante falar isso. Então, quando a gente fala de boas relações profissionais, é essencial você identificar um bom profissional. Você pode nem ser tão amigo do cara para propor ele no clube. Mas você tem que identificar se ele vai ser bom para o clube. Isso é uma peça fundamental. Por exemplo, você vai num clube e fala assim, quem nós não temos hoje? Não temos farmacêutico. Vamos procurar um farmacêutico de liderança na comunidade de Santos e vamos propor. Por que a gente não conta? Por que é sigiloso o processo? Porque a gente não sabe se vai esbarrar em alguma diferença com alguém que já está fazendo parte da instituição e essa pessoa tem que ter o direito de dar uma impugnação com privacidade. Com privacidade, sem precisar também macular o outro. Para que o outro precisa ficar sabendo? Se teve uma rusga e falou, não, melhor não entrar agora, não, olha, não tem um bom relacionamento, para que fazer isso? Só para judiar, só para jogar na cara? Então a gente faz tudo em sigilo para que nem a pessoa se sinta vilipendiada e nem quem está do outro lado e quer impugnar se sinta pressionado. Então é muito importante fazer isso de maneira sigilosa. Passou pelo crivo de todo mundo, passou pelo conselho primeiro, conselho diretor aprova. Segundo ponto, passa pelo clube inteiro. Então você tem que ser realmente um cara bom. Não sei como é que você entrou. Você é meu afilhado. Então. Meu afilhado Barreto é meu afilhado, viu? É brincadeira. É isso aí. Então, primeira coisa que você começa, eu acredito muito, todo mundo tem agora, vamos falar de frase clichê, né? Você é a soma das 5 pessoas que você mais anda, etc e tal. Então, uma coisa que eu percebi é que lá tem muita gente do bem. Lógico, é uma comunidade, então em alguns momentos a gente tem nossas diferenças, como em qualquer outro lugar. Mas tem muita gente do bem, muita gente procurando algumas coisas no mesmo ponto, então eu achei bem legal. Agora, Machado, eu confesso, quando eu fui convidado, eu falei, pô, animal, networking, né? Peguei o livrinho lá, comecei a olhar, falei, opa, né? Eu sou consultor, um monte de empresa aqui, e eu não fui olhando um pouco esse lado de voluntariado. Eu fiz errado? É comum assim eu chegar lá e... Porque eu vou ser sincero que no primeiro momento eu entrei de uma forma meio egoísta. Eu entrei falando, cara, pô, legal. E depois eu aprendi o que é. Mas e aí? Isso acontece? Eu fiz errado? Deveria ter estudado mais? Conta um pouquinho pra gente. Olha, a gente tem uma regra falada, não sei se é escrita, que em Rotary, em primeiro lugar, vem a família. Em segundo lugar, vem o trabalho. E em terceiro lugar, vem o Rotary. Então, quando você é convidado para o Rotary, naturalmente você vai pensar, pô, isso aqui vai ajudar a minha família, vai atrapalhar alguma coisa, você vai fazer um pensamento inicial. No meu trabalho, o que isso vai impactar? Olha, eu vejo muito mais pontos positivos do que negativos. Em terceiro lugar, o Rotary. Pô, se esse troço é bom para minha família, é bom para o meu trabalho, então eu quero ajudar esse negócio, eu quero entrar de cabeça. Então, só que isso é um processo. Você começa indo nas reuniões, você senta em mesas, é um almoço no nosso clube, tem clubes que é jantar. Você senta numa mesa com um monte de gente que você não conhece, alguns naturalmente você conhece, seu padrinho geralmente senta próximo de você, e você começa conversas. E assim, eu vou falar uma coisa para você, depois de 20 anos, a maioria das coisas que eu demando são pessoas que estão lá no Rotary. Então, por exemplo, o Marcelo é meu advogado. Por quê? Porque eu tenho uma senhora confiança nele, conheço muito a pessoa, conheço o trabalho, conheço a fama profissional que ele tem, e ele está ali do meu lado. Então, assim, isso acontece. Você entrou lá no clube, você viu, tem um monte de empresas, mas daqui a pouco as empresas vão chegar em você. Entendeu? Isso é uma coisa que vai acontecer. Isso é uma das coisas mais legais do Rotary. Porque, além de você fazer o contato empresarial, você faz uma amizade.
entendeu? Então é o que ele falou. Hoje a gente anda muito junto. E uma das coisas que são difíceis do empresário detectar sozinho é quais são as carências da comunidade. Como que a empresa dele, aí não estou falando tanto da pessoa, mas ele é o líder, né? Como é que ela identifica a carência? Onde que está? Ah, está na favela. Mas, pô, eu vou lá na favela, vou identificar. Mas quando você está dentro do Rotary, uma das coisas que a gente faz é identificar as carências e as necessidades da comunidade. E aí buscar as empresas. Se a empresa não puder dedicar funcionário, tempo, ela pode dedicar dinheiro. Ela tem uma verba para aquilo, entendeu? Então ela patrocina um projeto e ela pode usar esse projeto, inclusive, como uma parte social da ESG dela, entendeu? Ou ambiental, porque nós temos projetos ambientais também. Eu quero complementar, e aí vou chegar naquele ponto que vocês passaram no começo. Às vezes a pessoa tá lá e ela tá olhando para a vida dela. E tem uma hora que você olha, cara, e você vê todo mundo ajudando. E você fala assim, porra, eu tô fora. É isso aí. Como é que eu tô fora? O que eu posso fazer? E aí o primeiro impulso é pensar o seguinte, Barreto, putz, fazer benemerência, fazer caridade, ajudar o próximo significa dinheiro. Aí o primeiro erro, tá? Também pode significar isso. Mas hoje, o que a gente mais busca, o que eu mais quero dentro do Rotary é o teu tempo e o teu networking. Isso para mim é mais valioso que o teu dinheiro. Porque com isso eu consigo trazer dinheiro. Então, assim, tem gente que prefere. Tem companheiro lá no clube que fala assim, cara, não tô afim de ir em projeto, mas quando você precisa aí, eu vou te arrumar um parceiro, vou te arrumar um patrocínio, vou te arrumar alguém e tá tudo bem. Tá tudo bem, é um jeito. Mas o melhor jeito, quando o cara dedica tempo, fala assim, cara, você me dá 3, 4 horas da tua semana, 2 horas da tua semana, toda semana, que pra mim funciona. Eu preciso que você vá comigo visitar empresariado. Você é da associação dos construtores? Vamos junto. Porque aí eu não preciso da grana nem dos construtores. Eu preciso construir. Eu preciso construir um anexo e uma creche. Você me ajuda? E às vezes, Barreto, isso faz muito mais sentido. Então o cara que não sabia como ajudar, ele começa a se perguntar e olhar e assim, por que eu tenho que fazer parte de uma ONG? Porque a ONG, primeiro, que ela precisa ser muito séria. Então é a primeira coisa que você tem que procurar. A segunda coisa, a ONG traz o bolo pronto. A ONG já tem os projetos, ela já tem a estrutura, ela tem uma coisa, cara. O Rotary tem 2 fatores no mundo que são quase que incomparáveis com outras instituições. E ele está numa pesquisa feita em 2015 pelo Rotary Mundial. Os 3 nomes mais lembrados foram a Unicef, a Organização Mundial da Saúde e em terceiro o Rotary Lions. Você vê aonde a gente está classificado quando você pergunta espontaneamente para as pessoas em entidades que fazem o bem, né? Então, quando a gente fala disso, a gente tem 2 coisas que o Rotary reúne, que é credibilidade, tá? E a credibilidade e a isenção. Então, quando você vai fazer um projeto com o Rotary, por exemplo, olha, eu vou fazer um projeto e eu vou pôr dinheiro lá. Quanto fica para o Rotary? Nada. Nada. Por isso que a gente é isento. Isenção é uma palavra muito importante quando você vai trabalhar com projeto. Se eu te mandar 50 mil reais para você fazer um projeto numa policlínica, ou fazer um projeto no hospital público ou numa escola pública, você não fica com nada? Com nada. Com nada. O clube de Rotary não fica com nada. Ele Se vai te sobrar alguma coisa, o Rotary Se sobrar, ele vai alocar em outra coisa, ele vai te prestar contas e te alocar. Porque prestar contas significa credibilidade. Então a isenção hoje é muito difícil. Você manda dinheiro para algumas ONGs aí, você não sabe para onde foi. É um buraco negro. É um buraco negro, você não sabe para onde está indo. E a credibilidade, são 120 anos de história, uma erradicação da polio, o empresário mais rico do mundo, sendo nosso parceiro porque confia no nosso trabalho, e a gente, o nosso impacto na comunidade. Os homens e mulheres que fazem parte da instituição têm que passar essa credibilidade. Então, quando você está pensando como eu ajudo, aí você vê uma instituição, você vê o Lions também, uma instituição de muita credibilidade. É importante a gente falar do Lions, tem muitos amigos leões, muitos parceiros aí que são do Lions, grande instituição também, atua muito parecido com a gente. Mas você precisa procurar formas de ajudar isso de maneira coordenada e com impacto, como o Maurício falou no começo. Cara, às vezes a gente fica no assistencialismo, se você falou, eu jogo uma cesta básica aqui, dou um sopão ali, isso é importante, é um assistencialismo imediato, mas você vai resolver a fome do cara nas próximas 2 horas.
mas você precisa tentar resolver o problema da comunidade. E é isso que a gente tem trabalhado, longo prazo, sustentável. Então, se você tem dúvida de como ajudar, o Rotary é um dos grandes nichos. E aí eu achei interessante quando você coloca a declaração de vida. Juntos se unem para entrar em ação que durem, né? E eu pensei justamente isso. Mudança duradoura. Porque eu vou lá, jogo uma cesta básica, de repente o cara nem quer, porque não tem nem como carregar aquilo ali, né, cara? Então complica. E você, nesse momento, Machado, você me pegou. Família, trabalho e Rotary. E eu entrei no Rotary porque era na hora do almoço, porque eu tenho filhos gêmeos de 4 anos, então eu faço o possível para estar em casa à noite. Então, se fosse um jantar, eu já não estaria. Vocês, inclusive, percebem que é muito difícil eu participar dos eventos noturnos, né? Porque, poxa, como eu tenho gêmeos, eu prefiro alocar meu horário ajudando minha esposa ali, etc e tal. Eu fui pensando no trabalho, né? No networking, e eu me emocionei 3 vezes no Rotary já. A primeira vez foi quando eu conheci o Rotary Kids. Eu tenho filhos de 4 anos e eu entendi que a partir do 6º, 7º ano... 5º ano já dá. Né? Já parece aquele lance que 5 a 12. Brincar servindo. Eu falei, pô, já é diferente, né? Eles vão entrar num outro clima. O segundo momento que eu me emocionei foi no intercâmbio de jovens. E eu olhei e falei, cara, existe uma possibilidade para meus filhos que eu não tive. Eu não tive essa possibilidade, eu fui fazer um intercâmbio quando eu tinha quase 30 anos, que eu fiquei 1 mês e meio, eu resolvi e fui para o Canadá. Mas, poxa, eu já falei para minha esposa, eu falei, meu irmão, com 15 anos eles vão decidir. Se eles quiserem já começar a participar do processo seletivo, que o intercâmbio de jovens pelo Rotary é sensacional e não só filho de rotariano que tem que participar, tá? Então, assim, às vezes o coordenador fala, ó, precisamos de mais candidatos, tem bastante vaga que às vezes aparece e não tem candidato, tá? Quer dizer, candidatos tem, mas pode aparecer mais candidatos, é sempre bom vocês saberem disso. E o terceiro momento foi quando a gente teve lá uma banda do pessoal da Casa da Esperança, né? Então todas as crianças com a sua dificuldade peculiar ali, eu falei, poxa, agora, de uma forma ou de outra, eu sei que eu tô ajudando. Você chorou do meu lado, aliás. Foi naquele dia? Foi. Foi muito legal isso. Então, assim, você começa... E aí começa a introjetar, eu acho, entendeu? Começa a introjetar algo, falando, cara, eu tô por um caminho bacana, e aí a coisa começa a funcionar. Mas vamos lá. Tem um cirurgião dentista aqui, e eu tenho um advogado. E essa pergunta vai para os dois, eu quero saber a notícia de vocês dois. Você vai ser um presidente. Você vai ser um governador, tá? Se vocês quiserem explicar para o pessoal o que é isso, que é um pouco diferente do normal aí, né? Vocês expliquem. Só que é o seguinte, você tem um trabalho para ser realizado pelo Rotary. Agora, você tem um cargo importante, Como é que fica a gestão da sua clínica odontológica nesse momento? Marcelo, eu conheço o teu escritório. Teu escritório aí é um escritório muito grande, muito conceituado na Baixada Santista aí no estado de São Paulo. Como é que fica nesse momento? Vocês conseguem trabalhar em paralelo? É algo que vocês precisam deixar um pouco de lado a profissão? Me expliquem isso, porque eu sei que alguns cargos dentro do Rotary, sim, ele gera mais demanda do que outros. No caso de vocês, são 2 que geram bastante demanda. Como é que funciona a conciliação do seu trabalho aí em si? Pode ser Marcelo, Machado, quem quiser começar. Eu quero começar porque é o seguinte, eu acho que o advogado, por exemplo, ele tem um escritório muito forte e ele formou advogados que trabalham para ele e eu conheço bem o trabalho dele, eu sei o nível de organização que o Marcelo tem. Eu já fui um cara que fui treinado para fazer um trabalho científico e em uma parcela muito grande artesanal. E eu sou encantado com essa área artesanal. Eu gosto de fazer dente, entendeu? Eu acho legal acertar estética, fazer. Eu gosto de desenhar. A única coisa que eu sei desenhar, dente. Mas eu sei desenhar muito bem dente. Então, assim, eu não vou largar aquela cadeira que o dentista senta, se chama mocho. Eu não vou largar o mocho, eu vou continuar lá. Mas hoje eu tenho uma equipe de apoio muito boa. Seguindo o exemplo do Marcelo, eu tenho dentistas que trabalham comigo, eu tenho uma equipe que foi formada, eu fui numa consultoria específica de odontologia, que chama Qualidade em Saúde, que me ensinou a fazer processos de todas as partes do trabalho. Então, hoje, quando um dentista vai trabalhar, ele tem lá todos os instrumentos e materiais que ele vai precisar dispostos na mesa e ele tem um manual de como fazer aquele procedimento. Então, assim, eu organizei
a minha clínica como uma empresa para funcionar como uma empresa. Agora, eu gosto muito de estar presente. Eu gosto muito de, na medida do possível, atender os pacientes. Então, assim, uma grande parte do meu tempo ainda é lá clinicando. E, assim, o contato com o paciente, para mim, também é muito importante. Uma coisa que eu acho que, assim, em qualquer profissão, você gostar de gente é muito importante. Então, esse contato de você saber como é que tá, como é que não tá, tudo. E eu faço também o controle de qualidade. O trabalho no Rotary é um trabalho que a minha gestão é 1 ano. É muito legal isso no Rotary, porque você vai dedicar 1 ano para o Rotary, isso não vai impactar tanto a tua vida profissional. Então, assim, a gente tem um ano e meio de preparação, então você se planeja para fazer isso, e quando você assume, você já tem mais ou menos organizado o seu dia. Ó, tal hora eu vou dedicar ao Rotary, tal hora eu vou dedicar a isso. Eu já tenho a agenda do ano inteiro rotário. Então eu sei que aquele dia eu não vou poder estar na empresa, aquela tarde, aquela manhã, já está tudo planejado. Certo? Lógico que no caminho você tem lá as coisas que não são o imponderável, né? Vai acontecer coisas que vão modificar isso. Mas organização eu acho que é a base de tudo. E eu vou falar uma coisa para você. Desde que eu fui indicado, eu fui descobrindo, no primeiro momento, você fica impactado, caramba, que responsabilidade que eu peguei, né? E no segundo momento você começa a ficar encantado por essa responsabilidade. Porque você começa a se aprofundar nas coisas mais legais do Rotary. Você vai achando cada vez mais legal. E aí você começa a encantar as pessoas que estão do teu lado para trabalharem com você. E o nosso clube nisso, vou falar uma coisa para você. Você faz assim, ó, um monte de gente vem trabalhar, cara. Antes de passar a palavra para o Marcelo, que aí agora você entrou na minha parte, né, velho? Equipe de apoio, então você consegue trabalhar isso, trabalhar processo, trabalhar planejamento. O primeiro sonho que todo empresário tem é lucrar, ganhar dinheiro. Mas esse não é o mais importante. O mais importante é quando o empresário ele consegue ganhar dinheiro sem não necessariamente estar na operação, que aí ele tem a tal liberdade. Porque eu vou pensar você como dentista e eu como consultor. Enquanto nós somos únicos, nós não somos empresários, nós somos autônomos, né? Porque se a gente pega uma dengue aí, a gente fica fora. Então a gente ganha dinheiro como autônomo? Sim, se a gente trabalhar. Então, quando você consegue lucrar, a primeira fase você passou, a segunda é fazer o possível para que você lucre sem necessariamente estar na operação. Não estou dizendo que você não está trabalhando. Você vai trabalhar o tático e o estratégico. Isso é fantástico. Eu vejo bastante disso. Eu vejo que lá eu começo também já a pensar e falar, cara, para eu ter esse espaço para cá, algumas atribuições minhas têm que passar para alguém. E é meio que sair da zona de conforto, né? Porque se você parar para pensar, você fala, cara, antigamente eu fazia numa boa, agora não, cara. Estão me chamando para cá, para eu fazer isso, eu tenho que largar alguma coisa. É uma forma até de você começar já a sair um pouco do operacional. Mas eu queria te falar uma coisa a respeito disso. Claro. Na minha área, eu venho saindo da zona de conforto desde que eu formei. Por quê? Quando eu formei, por exemplo, não tinha implante. Eu tive que estudar implante. Eu fui um pioneiro nessa área para fazer implante e para chegar no nível que está hoje de desenvolvimento disso. Hoje, nós temos materiais, por exemplo, a resina está na 15ª, 16ª geração. Eu fiz restauração com a primeira geração. Hoje eu precisei aprender todo esse processo. E eu só consigo passar para a minha equipe esse processo se eu souber esse processo e se eu entender. Entendeu? Então, hoje, eu me dedico muito a estudar. Então, assim, eu estudo a parte empresarial e estudo a parte técnica, porque eu acho que não dá para eu chegar para o dentista e falar assim, olha, você não fez bem feito, ou você fez bem feito, se eu não souber fazer. Então, eu ainda tenho isso. Eu tenho que formar dentro da minha equipe um gestor técnico, entendeu? Mas eu não consigo me desvencilhar desse lado. Fica muito mais fácil quando você, né, ordena, né, direciona algo que você também sabe fazer, né? Exatamente. E o estudo, inclusive, é algo que eu falo que a gente tem que estudar todo dia, né? Se você não está estudando todo dia, você está pecando, porque você tem 15 minutos, meia hora, todo dia para estudar. E material você tem na internet, até não né? vou ter mais. Solto. Marcelo, e aí?
escritório de advocacia, eu sei que está crescendo cada vez mais, o teu sócio, seu irmão, e como eu tô lá com você várias vezes, né? A gente faz um trabalho lá, rolou aquele negócio, né? Aquela contagem regressiva. A governadoria do Marcelo tá aparecendo. Tá chegando. Como se fosse assim, né? O Marcelo jogar uma bomba ninja, puf, e sumir de lá. Como é que é isso? Como é que você vai conseguir trabalhar essas duas responsabilidades importantes? A beleza da coisa é que parece que a equipe está mais preocupada que eu. E isso é a beleza da coisa. A minha equipe está respirando comigo isso. Né? Mas vamos explicar um pouco primeiro do que é o cargo, né? E de como é a divisão política. O Rotary parece o mundo. Mas se você pegar a divisão política do mundo, o mundo é dividido em países. O Rotary é dividido em zonas, que são os países. Dentro dos países, ele é dividido em distritos, seriam os estados. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos 531 distritos no mundo de Rotary, tá? Distritos. E 55 mil clubes dentro desses distritos. Um pouco menos, desculpa, 35 mil, se não me engano. 55 mil são o número de rotarianos no Brasil. O Brasil é dividido em 31 distritos. São Paulo, como tem muita densidade demográfica, por exemplo, tem 8. Mas, por exemplo, tem um distrito que é Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Roraima. É do tamanho da Europa. É porque tem pouca gente. Esses 31 distritos são divididos para facilitar a administração. E aí nós temos o nosso aqui. O nosso é pequenininho, é uma tripinha que pega litoral norte, litoral sul, ele vai de Itariri, Pedro de Toledo até Bertioga. ABCD até Mauá, então pega Ribeirão Pires e Mauá também. E a parte sul de São Paulo, Saúde, Vila Mariana, Paraíso, Aeroporto de Congonhas, enfim. São 74 clubes de Rotary dentro do nosso distrito, 2.000 rotarianos. Eu vou cuidar disso durante um ano, de julho a julho, porque a gente segue o calendário americano. Tá? Então, por exemplo, o Rotary Clube de Santos, que é o clube ao qual eu pertenço, que o Maurício vai presidir, ele está dentro desses 74. Tá? Ele hoje é o maior clube do país. O Santos passou o Rio de Janeiro, São Paulo. A gente é um clube hoje de daqui a pouco quase 180 pessoas. E a gente é um exemplo de rotarismo. É um monstro nosso clube. Você vê 2.000 rotarianos no distrito, 180, quase 10% está num clube. Mas, enfim, é um desafio hercúleo. Eu fui escolhido 3 anos atrás. Enquanto o clube escolhe 1 ano e meio de antecedência, eu sou escolhido com 3 anos. Então, primeira coisa, que é uma beleza. No cargo e na instituição. Ela te ensina planejamento. As soft skills que você adquire, né, na frente da instituição é que são legais. Eu fui presidente do nosso clube, que o Maurício vai ser agora, em 2007, 2008. Eu fui o mais novo da história, com 33 anos, ao lado de um outro rotariano que ficou muito conhecido, que era o Paulo Viriato Correia da Costa. Ele também tinha 33 anos, ele chegou à presidência mundial do Rotary, né? E ele tinha 33 anos quando ele foi presidente. Quando ele foi presidente, era a mesma idade que eu tinha quando eu fui presidente. E eu percebi o seguinte, naquela época eu aprendi a lidar com gente, a não me expor. Sempre fui muito sanguíneo, Barreto. Leonino, italiano, advogado, cara, não podia dar certo, né? Então, muito sanguíneo, muito impulsivo, muito expansivo demais às vezes. E a presidência do meu clube me ensinou a me conter mais, a ponderar, a ouvir, a prestar atenção naquele ditado: se o silêncio é de prata, se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro, sabe? Porque 2 ouvidos e 1 boca. Você começa a ver que aquelas frases que são piegas até, populares, elas têm valor. Então, a liderança no Rotary, ela te ensina muito, muito. E uma das coisas que ela me ensinou é o seguinte, aquela frase de Benjamin Franklin, né? Se você deseja que algo seja feito, dê para alguém que não tem tempo. Dê para alguém ocupado, pois os outros não têm tempo. É uma frase irônica, mas é verdadeiro. E o Paul Harris, que é o fundador do Rotary, falava isso. Se você quer alguma coisa bem feita, dê para alguém que não tem tempo. Entendeu? E aí eu acredito muito nisso. Quem tem tempo ocioso continuará tendo, porque ele não sabe preencher o tempo, não sabe otimizar. O cara que é ocupado, muitas vezes, ele sabe usar cada vez melhor o pouco tempo que ele tem. Ele valoriza muito o pouco tempo que ele tem. Então, você se preparar, é óbvio que você vai ter que dividir seu tempo. Você vai acordar mais cedo, você vai dormir um pouco mais tarde. Seus almoços podem ser mais curtos ou não. Eu e o Maurício, nós almoçamos já o quê? Umas 12 vezes a sua indicação? Porque a gente tem que comer. Ainda temos que comer. Então vamos aproveitar
já que é o nosso horário livre, vamos sentar e conversar durante o almoço, vamos tomar café lá no Posto Portal, vamos tomar junto. Então você acaba achando janelas no teu tempo. Você não pode abandonar a tua família, você não pode abandonar o teu escritório, você não pode abandonar teu consultório. Que governador de Rotary seria eu, que presidente de Rotary seria o Maurício, se ele negligenciasse a profissão dele, que é o nascimento da instituição. Então, o mínimo de exemplo que a gente tem que dar, e serve aqui aquela frase, liderar pelo exemplo talvez não seja a melhor maneira, é a única. Né? A gente precisa dar exemplo. Então, se eu deixar o meu escritório cair, eu vou ser um péssimo governador. Porque eu estou abandonando uma coisa. Também tem uma coisa interessante. Quando você usa o teu tempo a outras coisas, você valoriza o teu tempo profissional lá em cima. Você otimiza, você fala assim, não, eu tenho esse tempo aqui, eu quero aproveitar o máximo. E agora eu estou falando em aproveitar. Me divertir fazendo uma coisa que eu sempre fiz e olhei com olhos de, lá vou eu para o trabalho. Não, eu tenho agora 2 horas para me dedicar só para o meu consultório, para a minha clínica, para o meu paciente. Isso aí você fala assim, não, eu vou aproveitar. Entendeu? Então, assim, aproveitar, eu quero aproveitar bastante ser presidente do Rotary, eu quero aproveitar cada vez mais a minha profissão e eu quero continuar aproveitando cada vez mais a possibilidade de conviver com mais gente. O Rotary me dá isso e é um dos prazeres que eu tenho. Eu vou almoçar no Rotary às quartas-feiras, inicialmente por prazer. Eu já acordo, eu não sei se é o teu caso, mas é o meu. Eu acordo quarta-feira pensando, puta, que bom, hoje tem almoço lá. Hoje tem almoço lá, exatamente. Eu vou encontrar todo mundo, vou assistir uma palestra legal. E tem uma coisa, eu vou acrescentar naquilo que a gente falou de oportunidade, janela de oportunidade. Aonde você pode mostrar um pouco de você e do teu trabalho num grupo de gente séria reunida e que são potenciais até contratantes seus. É difícil. E às vezes trabalhando para a comunidade, o Maurício agora vai mostrar um lado dele que nunca ninguém viu. O Maurício dentista, todo mundo sabe, tá cara, tem um baita de um consultório, tá aí há quase daqui a pouco 50 anos atuando na comunidade odontológica. Só que o Maurício líder, o Maurício que tem habilidade com gente, ninguém viu. Ele vai mostrar isso. E sabe o que isso vai trazer para ele? Gente olhando para ele como dentista. É engraçado isso, é inversão. Quando você atua no voluntariado de maneira séria, entregue, correta, as pessoas prestam atenção em você como pessoa e como profissional. Eu, depois de exercer a presidência do Rotary Clube de Santos, Barreto, eu angariei muito cliente. Sem fazer esforço, de maneira passiva até, porque as pessoas viram... Eu sempre falo que o raciocínio é esse. Cara, se esse cara faz isso de graça, ele ainda paga a mensalidade para trabalhar, imagina o que ele não faz no escritório dele. E aí você tem exposição. Hoje, com rede social, com tudo, você está super exposto. Então tem mais essa. Então, quando você está também liderando, quando o Maurício fizer toda quarta-feira no almoço a presidência da liderança, ele não deixa de estar expondo o profissional Maurício ali. As pessoas estão olhando assim, tá bom, você tem que mostrar organização, mas ele tem que mostrar planejamento, dedicação, comprometimento, zelo ao próximo, coisas inerentes à profissão do dentista. Eu tenho bastante coisa para comentar nisso, né? Então, primeira coisa, que legal. Não tinha pensado nisso, mas o Rotary, ele te ensina soft skills, né? Uma das coisas que eu tenho percebido, eu sou muito espalhafatoso, né? Eu sou muito brincalhão, bagunceiro, etc e tal. E lá eu tô aprendendo a me comportar. Por quê? Porque eu não posso ser o Barreto bagunceiro, maloqueiro. Então eu tô aprendendo modos, não a todo assim, tempo. Né? Não a todo tempo. Tem a hora certa. Mas é uma questão só realmente de não sei se é etiqueta, mas realmente poxa, tem momentos e momentos. Isso eu tô aprendendo lá. Planejamento. Você falou de otimizar o tempo. Eu falo para todo mundo aqui. Eu falo, cara, o teu dia tem 25 horas, o teu dia tem 26 horas. É só você fazer 2 coisas boas ao mesmo tempo que uma não interfira na outra. Por exemplo, almoçar com um amigo já fazendo uma reunião. Sim. Fazer um exercício ouvindo um podcast. Então você antes de dormir, de vez de ficar zapeando no celular que vai te causar vários problemas, vai ler um bom livro. Vai ler um bom livro. Então assim, você consegue otimizar o tempo. E cara, hoje, tem uma coisa que aconteceu comigo. Meu pai morreu com 80 anos, 1 mês e 5 dias. Minha mãe morreu com 80 anos e 1 mês.
Eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, bom, a gente tem 80 anos e um mês, né? Mais ou menos assim. Cara, eu valorizo muito meu tempo. Sabe, porque muitas das vezes eu não estou à noite com o pessoal, além de estar cuidando, eu quero estar com meus filhos. Eu quero estar o tempo todo com eles, que eu sei que eles estão com 4 anos, eu tenho mais 6 anos que eles querem ficar comigo. Daí, a partir do 11º ano, a coisa começa a mudar um pouco. Então, eu quero aproveitar bastante. Eu também sou esse cara, tá? Quarta-feira, várias vezes eu já tive dificuldade de ir no almoço, mas eu peguei e fui. Eu tinha todas as desculpas do mundo, até clientes meus falando, Barreto, vamos almoçar, eu preciso conversar algo. Eu coloquei o almoço, e eu acho isso super importante, eu coloquei o almoço em coisa mais importante da minha quarta-feira. Compromisso. Porque senão, desculpa, tu vai ter um monte pra não ir. Você então, se disciplina. Então assim, porque é fácil, um cliente te liga e fala, cara, dá pra tu vir aqui antes da consultoria, que aí a gente almoça e eu preciso conversar. Você arruma N desculpas, né? E uma coisa que aconteceu lá muito legal, eu demorei pra entender, mas entendi. Cara, eu não conheço o nome de metade das pessoas lá, tá? Não conheço metade. Cumprimento todo mundo, mas metade eu não conheço. Não, são 180. 180 pessoas. E aí foi legal, porque todo mundo começou, Barreto. Eu falei, caramba, eu não conheço as pessoas, mas as pessoas me conhecem. Daqui a pouco eu fiz uma matemática simples. É muito mais fácil você que está 20 anos lá conhecer mais 4 nomes novos, que são os novos associados, do que quando eu entro entender 180. Então você é acolhido muito rápido. Daqui 10 anos você vai ser um de nós. Porque eu olho lá, né? E por muito tempo isso aconteceu, né? O Maurício Machado pediu quem é o Maurício Machado? Eu lembro uma vez que eu fui falar com você estava almoçando do lado do... Bom, você estava almoçando, eu fui te chamar. E na verdade eu queria falar com o Taveira. E eu falei, eu preciso falar com você, porque você vai lá na escola tal. E tu, não vou na escola tal, vou terça. Eu falei, acabei de ver. Segunda-feira você tá na escola tal. Mas não, era o Taveira. Eu fui atrás de ti pensando que você era o Taveira. Sabe, assim, o Taveirão... Eu começo a fazer uma confusão, mas é isso que acontece. E aí eu percebo que o network, eu vou fazer uma brincadeira, mas assim, o networking do Rotary não é o networking raiz, sabe assim, eu quero te vender. É o networking mais Nutella. Você é soft. Você vai com os poucos acontecendo. Mas esse ponto de eu não te conhecer ainda, mas você já me conhecer e pessoas muito importantes lá, isso me trouxe um acolhimento. Sabe, do pessoal começar... É um negócio importante, porque quem está assistindo a gente hoje, muita gente não faz parte, mas é um negócio que é importante. Que horas a gente sai do shopping? Que a gente se reúne no Bourbon, a gente sai do Miramar o quê? 3 da tarde? A nossa reunião, ela dura 60 minutos quase que cronometrada, religiosa, de 12h30 a 1h30, porque tem que respeitar que todo mundo tem que trabalhar. Raramente, quando vai uma grande autoridade e tal, a gente dá um pouco mais de minutos, mas vai até 1h40. Mas o real é que 13h30 acabou. Dali, a gente vai para os cafezinhos. Copenhagen, Havana, Cacau Show do shopping. E vão em grupos. E a gente fica 1h30, dando risada, fazendo negócio aí sim, e fazendo network. Então, esse networking, a beleza é essa. O networking não é assim, pô Maurício, vai lá no meu escritório, cara. Eu quero te vender uma ação. Não é, nós vamos rir, nós vamos tomar café, nós vamos falar da vida. Uma hora o Maurício vai falar, putz, sabe que eu tô com um problema? E vai surgir o assunto. Uma hora eu vou falar assim, caramba, Maurício, esse negócio me incomodando aqui, eu tava pra botar uma prótese, tô enrolando. Ele falou, tem um produto novo lá. Tô com um negócio legal. Quero fazer um tratamento de branqueamento dos meus dentes. Ele falou assim, olha, isso aqui eu posso nem te fazer, mas eu explico e vou te falar quem faz. Ele ainda vai te dizer no clube quem faz, hein? Mas assim, vem natural. As conversas é o que você falou, é soft. Não é um networking agressivo, mas ele acontece. Então a gente tem momentos pós-reunião que são legais, pré-reunião que são legais. Hoje à noite, por exemplo, a gente vai ter no Buffet Mário a Macarronada da Esperança. Eu sei que muita gente vai olhar, já vai ter passado o evento quando vê o podcast. Mas hoje tem um evento de arrecadação de fundos para a Casa da Esperança, lá na Ponta da Praia. A gente faz todo ano uma macarronada sold out. Os rotarianos é que organizam, a gente que organiza aquilo. E mais de 250 pessoas para tentar arrecadar aí 40, 50 mil reais para a Casa da Esperança. As crianças trabalham servindo mesa. Então é mó barato, é uma celebração da família, não é só para cada... É a celebração da família, achei o termo, é isso. Meus filhos vão estar lá, minha esposa vai estar lá, meu sogro vai estar lá, vai estar todo mundo lá, e eu vou estar lá. E isso é que é legal, isso acontece naturalmente. Exatamente, essa é a parte mais gostosa, né?
É um vínculo que você tem com família e o próximo presidente depois de você é o Marcelo Marcelo Antunes da Silva. Antunes. Marcelo Antunes, eu tomei um café com ele esses dias e ele me deu uma aula sobre Rotary também. E ele falou, Barreto, hoje 85% dos meus amigos são do Rotary. Ele falou, cara, hoje o Rotary é minha família. Eu saio para viajar com eles, eu tomo uma cervejinha com eles, são os meus amigos todos. Essa é a parte legal, né? Eu vou trazer aí uma frase de coaching, né? O motivo de você entrar no Rotary não necessariamente é o motivo para você estar no Rotary, né? Você vai descobrir lá dentro o que as coisas acontecem. Deixa eu falar uma coisa, claro, dentro desse assunto, que é o seguinte. Nesse companheirismo que a gente tem no Rotary, um dos pilares do Rotary é o companheirismo. O que faz com que a gente fique lá dentro mesmo são as amizades que a gente faz. E, assim, muita coisa eu aprendi dessas amizades. Então, assim, eu vou ter uma equipe que envolve mais ou menos 60 pessoas, porque está dividido em avenidas. Para fazer isso, eu tive que planejar e organizar. É lógico que a gente recebe um planejamento monstro do Rotary, mas aí que está, eu aprendi a fazer um planejamento melhor para ser presidente do Rotary. E aí você vai formando equipe e você vai lidando com pessoas que, olha, a tua tarefa, a tua missão é essa aqui, você tem que fazer esse projeto, você tem que fazer isso. Junta mais gente aqui, forma uma comissão que você identifica de pessoas e aí você aprende a formar equipe, planejar, fazer tudo isso. É tudo gestão. Então, assim, quem diria que o Maurício Machado, que formou em odontologia, foi fazer especialização em prótese, deu aula de prótese a vida inteira, hoje é um gestor de um clube de 180 pessoas. O Rotary me transformou nisso, me ajudou muito a transformar nisso. Lógico, fiz cursos de gestão, aprendi um monte de coisa. Mas lá dentro, e o contato que eu tenho com o empresariado que está lá dentro, e com o empresariado que eu sou apresentado, além do network, é uma coisa sensacional. Uma abertura de visão enorme. E aí vamos linkar com aquilo que você falou, né? Temos que estudar todo dia, temos. Mas você aprende mesmo quando você pratica também, né? Sim. Então não adianta nada você ler 12 livros de gestão, você não vai estar tão preparado como um cara que está praticando a gestão, né? A liderança nesse ponto. Eu acho bem legal isso. Eu não sei se eu vou... Eu pensei muito antes de falar isso. Mas eu vou falar e depois, conforme for, vocês me deem um pito nisso daí. Cara, algo que eu olho e eu falo... Eu sei um objetivo bacana de eu estar no Rotary. Eu vejo lá que eu vou envelhecer cada vez melhor lá. Por que eu digo isso? Porque hoje, estou com 44 anos e a minha agenda está tomada tanto de trabalho como familiar agora por causa dos gêmeos, etc e tal. Mas eu percebo que, no momento que eu estou com pessoas, família, companheiros, etc e tal, eu não estou com outros certos tipos de pessoas que podem, de repente, não ser tão família, até afastar da minha família, como pessoas que querem te levar para outros lugares, que é onde não é bem quisto pela esposa, por motivos óbvios, né? E aí eu começo a perceber que com o decorrer do tempo, e eu tenho meus projetos, né? Com 50 anos eu quero já começar a organizar minha vida, parte profissional, minha independência financeira. Então com 50 e 58 eu tenho metas totalmente factíveis, né? E eu falo, cara, e eu vou ter um certo tempo a mais. Então eu não tenho esse tempo agora, mas daqui a 5 anos e meio eu vou ter esse tempo. E se uma coisa que meu pai errou, foi quando ele se aposentou, ele parou de fazer as coisas. E aí meu pai, em 15 anos, ele foi embora assim, ele definhou. Se você olhasse meu pai com 80 anos, ele parece que ele tinha 100. Ócio. Né? E aí eu olho e falo, cara, eu já tô agora me preparando para o meu futuro. Quando eu comecei lá, nos primeiros meses, eu falei, cara, eu nunca vou ser presidente de um clube desse. Hoje eu olho e falo, daqui a 20 anos... Eu também falei. Por que não? Daqui a 20 anos, por que não? Já vou ter conhecido bastante coisa. Daqui a 20 anos, por que não? Tenho a mínima pretensão nos próximos 10 anos, mas daqui a 20 anos eu vou estar com 65 anos. Por que não? Deixa eu te falar uma coisa. Eu dei aula em São Paulo. Eu tive consultório em Santos, São Paulo. Eu dei aula numa faculdade em São Paulo, em uma faculdade em Campinas. Dei aula num curso de mestrado em Campinas. E além disso, era rotariano e era maçom. E algumas pessoas me perguntavam, mas como é que você faz? Eu falei, não sei.
Mas eu faço. Eu fiz minha tese de mestrado e doutorado tendo tudo isso. Entendeu? Então, assim, aquela história do cara ocupado. Dá para fazer. Dá para fazer. E, assim, hoje eu não dou mais aula em faculdade. Eu dou, de vez em quando, cursos quando sou requisitado. É raro. Eu estou só em Santos, que era um sonho meu. Me assentar em Santos era um dos meus objetivos, terminar minha vida em Santos. Eu estou num momento profissional que me permite ser presidente do Rotary. Eu fui convidado, quando eu fui convidado, fui indicado, eu perguntei para minha mulher, falei, e agora? O que eu faço? Ela falou, aceita, você sempre quis. Eu falei assim, eu sempre quis, mas eu nunca pude. Eu não me via fazendo isso. Hoje, quando eu aceitei, eu falei assim, eu acho que dá. Eu acho que eu tenho que juntar esse meu momento profissional bom, essa minha qualidade de vida boa que eu estou tendo agora, para fazer aquilo que realmente eu sempre sonhei. E aí, Marcelo, vem aquele lance da reciprocidade, né? Aí a gente não sabe se isso é espiritual, se é do universo, mas eu acho que se você planta o bem, né? Como Sim. o Machado acabou de falar, cara, eu vou pegar um tempo que a minha qualidade de vida tá boa e vou aproveitar para servir mais. Eu costumo dizer que um ato desse eu brinco, chega a ser um ato de egoísmo, porque tu sabe que vai voltar muita coisa boa, né? Não tem como dar errado, velho. Você faz o bem pro outro, quando você faz bem pro outro, eu acho que a gente se beneficia mais do que a própria pessoa que tá recebendo então, bem. Você sabe que o Rotary tem 2 lemas que são universais dele nesses 120 anos, né? Todo ano tem um lema presidenciável, cada presidente de Rotary mundial tem alguma coisa, mas tem os 2 eternos, dar de si antes de pensar em si. E o segundo, que é o que você está falando ao pé da letra, e é o meu preferido, ele é até menos dito, mas é o meu preferido. Mais se beneficia aquele que melhor serve. Mais se beneficia aquele que melhor serve. Você pode ir na USP, na PUC, onde você quiser, em qualquer faculdade de neurologia, neurociência ou neuro o que você quiser, que você vai ver qualquer estudo que você procurar, que o cérebro produz bem mais endorfina e substâncias positivas quando você doa do que quando você recebe. Isso é cientificamente demonstrado. Vai com a gente numa creche. Você vai sentir na hora. Na hora. Você faz uma coisa simples. Você vai numa creche, teve Páscoa agora, levamos o ovo de Páscoa para a criança. Mas você sente na hora. A enchente do ano passado, de fevereiro, que destruiu o litoral norte, tivemos 30 pessoas mortas e tudo isso, mais de 30 pessoas mortas, a gente conseguiu angariar assim, $25 mil, R$150 mil para comprar a cesta básica em 3 dias, Barreto. Em 3 dias. A gente levou um caminhão. A gente levou um drone para filmar. A gente foi em 20 carros. Parecia uma caravana de torcida organizada chegando em Boracé, no meio da favela. E o caminhão com as cestas básicas lá. A gente desceu para descarregar o caminhão. Entregar para aquelas pessoas comida, porque elas não tinham o que comer, perderam a casa. E você vê a senhorinha vindo e fala assim, filho, Deus te abençoe, porque eu não tenho o que comer. Essa chuva me acabou com a vida. Essa chuva me acabou com a vida, eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar, que bom saber que tem gente como vocês. E é indescritível a sensação. Então, quando a gente fala... Essa é a do momento. Essa é científica. Você já recebeu. Você não precisa mais nada. Você vai embora para casa... Ela é hormonal. Para começar, ela é hormonal. Você não vai conseguir controlar nem que eu não vou ficar feliz. Você não vai conseguir. Então, assim, a primeira sensação é essa. A segunda é de quântica. Você vai jogar para o universo e vai voltar. Você pode crer que vai voltar. Coisas boas acontecem para pessoas boas. Isso não tem nenhum filósofo. Eu que falei isso mesmo. Então, assim, coisas boas acontecem para pessoas boas. Ah, mas também tem gente ruim que se dá bem na vida. Claro que tem. Né? Mas é mais fácil fazendo bem, cara. E assim, as pessoas precisam da gente na ponta. Você falou uma coisa, vocês dois falaram uma coisa aqui que me conectou agora, né? Que eu já tinha nisso na cabeça, que assim, se você planta coisa boa, você colhe coisa boa. Mas aí o Machado falou uma frase agora que ele falou assim, na verdade, você não vai receber lá, você já recebeu na hora. Na hora, né? Sensacional. Bem, eu me arrepiei aqui agora no momento que vocês falaram. Eu falei, cara, é isso. É isso. No momento que você entrega... Você vai receber no futuro, aí você terminou muito bem, que é, cara, tem a conta que você vai receber no futuro. Mas você recebe na hora. E eu, como um bom investidor que sou, eu falo, cara, não vou tomar ação que eu vou ganhar 2 vezes, vou ganhar na hora e depois. Então você começa a trabalhar isso. Na Bíblia,
Tem um momento que os apóstolos, eles estão ali questionando quem vai sentar do lado do trono de Jesus. Falando, quem é que vai sentar à sua direita e quem vai sentar à sua esquerda no reino dos céus? Aí ele fala, vocês estão confundindo as coisas. Vai ficar do meu lado aquele que mais servir. E é o momento que ele, inclusive, começa ali, o lava-pés dos apóstolos e tudo, fala assim, o maior líder é aquele que mais serve. E aí você vê como isso tudo está conectado. Isso está na Bíblia, não estamos falando de religião aqui, estamos falando de algo que é o livro mais lido do mundo, né? Você começa a perceber algumas coisas interessantes. Pessoal, vocês perceberam, então, que você não tem como meio que se convidar, né? Então você vai ser convidado em algum momento. Mas é importante você demonstrar interesse para os seus colegas que estão no Rotary. Então você está ouvindo isso aqui. Barreto, como é que é o Rotary? Me explica um pouquinho mais. De repente eu te levo para almoçar conosco, né? Ouve o Machado. Se você conhece um rotariano, pergunte a ele como é o Rotary, como é que faz para entrar, tudo isso. O cara vai te explicar, mas não vai te convidar imediatamente. Fala assim, ó, tem um processo. Vamos estudar, vamos ver e tal. E aí, aos poucos, a coisa acontece. Isso, demonstre interesse para ele saber que você tem... até nesse passo que eu te falo de modos, né? Não, fala, cara, pô, eu gostaria de conhecer um pouco mais, como é que funciona e tudo. A pessoa vai começar a te sondar e se ela achar que é o momento para você, porque, por exemplo, para mim, o momento não era 10 anos atrás, o Alberto Claro, né, a gente trabalhava junto nas universidades, o Alberto Claro me levou para um almoço, e a gente conversou e tudo, mas eu mesmo não demonstrei o mínimo interesse e ele também não me convidou. Então, assim, pode ser o teu momento como não pode ser. Agora, se você demonstrar o interesse, eu acho que fica mais fácil para a pessoa amanhã conseguir te puxar. Não, e se você também, Barreto, assim, mesmo que mas poxa, mas eu não conheço ninguém diretamente ligado ao Rotary. Cara, vai no Google, tem 12 Rotarys em Santos. 74 no distrito. Vê onde eles se reúnem. Vai almoçar, vai jantar, vai tomar café da manhã num deles. Se apresenta. Fala, me interessei pela instituição, gostei. Quis vir conhecer, quis ver como é que vocês se reúnem. Cada clube se reúne de um jeito, não tem jeito errado, tem jeito diferente. Tá? Por exemplo, a gente promove metade das 4 reuniões do mês, vamos trabalhar em 4. 2 a gente geralmente promove uma palestra legal, útil, acima de tudo. Numa a gente faz companheirismo, a gente só fica batendo papo, conversando, fazendo nosso networking, e na outra a gente fala alguma coisa de Rotary, esse é o ideal. Às vezes dá 3 palestras no mês, tem Dia das Mães no mês, tem entrega de um prêmio de mérito profissional, mas você vai poder ver várias coisas diferentes. Então, se você tem realmente, olha, eu queria me aproximar, queria entender um pouco mais, procura. A gente se reúne perto aqui, em todos os lugares da cidade. Você vai achar fácil. Bacana. Você falou nos bastidores, né? Ali falou do iceberg do Rotary, Marcelo, que você comentou lá, falou, cara, e realmente muita gente vê o Rotary, né? E vê o que aparece na mídia. Então, por exemplo, Macarronada da Esperança. Vai estar lá todo mundo comendo macarrão. Aí vai ter o baile. E aí o pessoal olha e começa a entender, de repente, que, opa, é mais uma confraria, é mais um encontro dos amigos, etc e tal. Me explica um pouquinho como funciona isso, porque aparece bastante, né? Festas, eventos, viagens que a gente faz. Isso é a ponta do iceberg, é a ponta pequena. O que a gente vê, a gente fala, que está acima da superfície da água. São festas, jantares e eventos de arrecadação. Mas o que a gente não vê, o que está embaixo, é o companheirismo, o networking, as habilidades, a oratória, a liderança, os contatos, a satisfação, o retorno, os projetos sociais, o impacto na comunidade, é muito maior. O Rotary cada vez mais tem divulgado as nossas ações e menos os nossos jantares, as coisas. É importante você mostrar, por exemplo, vai ter a posse do Maurício quando ele for entrar na presidência, vai ter a minha posse na governadoria. É importante a gente mostrar quem está na liderança naquele momento para as pessoas saberem, olha, então essa pessoa é a minha referência dessa instituição. Isso é importante. Mas mais importante são os projetos. Então esse iceberg ele é muito importante. Se você jogar no Google iceberg Rotary, vai aparecer isso. Você vai achar fácil nas imagens, nas figuras. Então o que é importante é ver que nós temos sim eventos sociais, temos nossas festas, a gente gosta de uma festa, gosta do encontro, gosta do companheirismo, tem o grupo do charuto, tem o grupo do vinho, tem o grupo da cerveja artesanal, tem os caras que pedalam juntos. Então tem um monte de grupos dentro do grupo. Mas no fim a gente gosta de estar reunido.
O que você vê, aquela amizade, vou falar até uma palavra que é mais da área do Maurício, é o amálgama. Qual é o amálgama? É a liga. A liga da gente, o que faz a gente trabalhar feliz, se juntar e virar um grupo poderoso de transformação, de mudança na vida do próximo, é a amizade que nos une ali, é o companheirismo. O companheirismo é alicerce para o outro. E se a gente não tivesse companheirismo, se todo mundo desconhecido, não tivesse bem-querer entre a gente não trabalharia Que é uma das com eficiência. dificuldades de um Rotary virtual. Nós até temos o clube, como é que chama? Satélite, né? Que às vezes é virtual, né? É difícil formar esse vínculo, tá certo? Mas esse vínculo, ele é muito importante. Assim, a gente sai para fazer um monte de coisa. Lógico que a gente sempre acaba falando de Rotary. E a primeira vez que eu olhei no relógio, eram 11h20. Fazia 1h20 que nós estávamos falando de Rotary e eu não tinha visto o tempo passar. E eu só olhei no relógio porque meu telefone mostrou aqui que alguém estava me ligando. Então, assim, a gente sente um prazer enorme de falar de Rotary, de trocar ideia, de saber o que a gente vai fazer, de comentar o que um outro clube está fazendo, de tentar trazer um projeto para cá, de tentar descobrir aonde tem necessidade, de planejar um projeto. Às vezes, é tomando uma cerveja num sábado, no clube, num outro clube, né? Eu frequento tênis clube, por exemplo, e está na mesa, eu fico sabendo que tem uma entidade que está precisando de alguma coisa. O que está precisando? Está precisando de um ar-condicionado, está precisando de não sei o quê. Pô, vou correr o clube lá e falar, gente, preciso fazer um projeto para entregar um ar-condicionado para aquela creche. É uma coisa emergencial. Tá bom, vamos lá, vamos fazer. Então, isso acontece às vezes na mesa do bar. Eu sempre achei que tinha algo invisível que entrelaçava, né? Tanto que eu tenho orgulho, eu todo de segunda a sexta eu uso, né, o PIN do Rotary. Eu acho importante a gente, né, ter ali, andar com a nossa roda rotária, que a gente chama, né? E de repente essa parte invisível é o próprio companheirismo. Né? É o próprio companheirismo de você querer bem a pessoa que está do seu lado, que você de repente nem sabe o nome ainda, né? Sim. Ô Maurício, me conta um pouquinho sobre a Casa da Esperança. A Casa da Esperança, ela tem um auxílio do Rotary, certo? Do nosso Rotary Clube de Santos. Sim. Explica um pouquinho. A Casa da Esperança surgiu há quantos anos? Ela tem 52 anos, eu acho. 52 anos. Um médico presidente do Rotary, era a época que a polio atingia muita gente. E esse presidente resolveu fazer uma casa para ajudar as pessoas que tinham nascido com polio, que tinham adquirido polio e que ficaram deficientes. Então ele fez uma casa para isso, um começo bem pequeno, tudo, e foi indo. Hoje a Casa da Esperança ela atende 250 crianças mensais. Então, assim, é um projeto enorme que a gente tem o maior carinho. Geralmente, o presidente da casa e a diretoria são de rotarianos, tá certo? E é um trabalho muito sério, mas muito sério. Eu tive o prazer de ser secretário por um breve período da Casa da Esperança e eu fazia a ata das reuniões. Tem uma reunião semanal e eu era quem fazia a ata. Eu era corrigido em centavos. Olha, entrou isso, saiu isso, pagamos aquilo. Então, assim, o dinheiro que vai para lá é tratado com uma seriedade enorme. O dinheiro que o Rotary passa para a Casa da Esperança é prestado contas integralmente. O dinheiro que a prefeitura manda para a Casa de Santos, a casa recebe alguma verba da prefeitura, é analisado pelo Tribunal de Contas. O dinheiro que você dá para a Casa da Esperança, você que está vendo esse podcast, que é um doador espontâneo, ele é contabilizado integralmente. Então, assim, quem tiver oportunidade, vá conhecer a Casa da Esperança. É sensacional. É um dos momentos em que você, estando no Rotary, e que você vai lá conhecer o trabalho, e você fala assim, nossa senhora, eu deveria dar muito mais do que eu dou para isso aqui. Então, assim, é muito bom, é muito legal. E, lógico, tem outras entidades em Santos que precisam e merecem. No nosso caso, nós privilegiamos a Casa da Esperança porque foi uma criação nossa e é uma casa que precisa. Muita gente diz que o Rotary segura essa casa, mas não é verdade. Ela depende muito de doações, muito.
Então, assim, é uma despesa muito alta. Eu não sei falar o orçamento total dela aqui agora, mas bem é mais de enorme. R$1 milhão por ano, bem mais. Então, assim, nós precisamos dos doadores e, assim, a gente consegue, principalmente das pessoas que um dia vão lá e conhecem a casa. Eu fui no evento do Rotary que teve um café lá. Foi mais um momento, então não foram só 3, foi o quarto momento, que primeiro eu olhei lá, coisas de primeiro mundo ali, né, cara? O pessoal, uma organização, uma limpeza, os profissionais maravilhosos. Eu olhei aquilo ali e toda vez que, né, eu encontrava uma criancinha com certa dificuldade motora, aquilo ali mexia, né? Aquilo ali mexia. E todo lugar que a gente entrava, tava um pai lá, né? E o pai saía e falava assim, cara, minha filha tá um ano aqui. E tu não via a cara do pai triste. O pai tava feliz. Por quê? Porque a criança tinha dificuldade motora, só que a evolução que essa criança teve depois que ele na Casa da Esperança encheu o pai de alegria, né? O pai, aquilo ali dá esperança ao pai, por isso que se chama Casa da Esperança. E a gente teve, a Casa da Esperança tem uma história fantástica, né? A gente teve a visita de Albert Sabin. Pô, a gente fala de vacina, de pólio, a gente teve lá o Albert Sabin, um homem da vacina. O né? homem da vacina. Ele visitou, décadas atrás, ele teve na Casa da Esperança. O fundador aí do Rotary visitou Santos, né? Não nessa época, a Casa da Esperança não existia, mas Santos tem uma história rotária muito rica e forte. E hoje nós somos o maior clube do país. Nós seremos o terceiro clube da história do Brasil a completar 100 anos. Rio de Janeiro, ano passado, eu estive no centenário lá no Rio de Janeiro. Mês passado, o Rotary Clube de São Paulo completou 100 anos e o terceiro do Brasil é o Santos em 2027. Já teremos um presidente que ainda não foi definido, né? Vamos escolher em outubro. Em outubro de 24, já saberemos quem é o presidente 26-27, que é o do centenário do nosso clube. Então, Santos tem uma história muito rica. A Casa da Esperança faz parte disso. Vou agregar um pouco mais. A Casa da Visão, ligada ao Santos Oeste. O Mensageiros da Luz, ligado ao Santos Boqueirão. Você vai, Casa João Paulo, Galp, Grac, você vai olhando aonde tem... O Rotary é um polvo na cidade. Ele tem centros de ajuda comunitária, centros de autoestima profissional, né? Então, a gente está presente em muita coisa. O Santos Boqueirão, que é um clube de mais de 70, quase 80 mulheres, eles têm um projeto de HPV, ligado à vacinação do HPV, muito bom, tão bom que nós estamos levando para o distrito, para todos os 70 e poucos clubes. E nós temos um projeto no nosso clube que é maravilhoso, que é o CEARTE, que é o Semeando Escritores e Revelando Talentos, que é um projeto que a gente também quer levar para o distrito. Betinho Montoro, que é um cara muito atuante aí nesse projeto, está querendo montar um piloto para a gente levar para outras cidades. Então, quando a gente fala de Casa da Esperança, a gente fala de modelo, é a menina dos olhos do nosso clube. E ali, Barreto, não é a mantença da casa, não é com o nosso dinheiro direto. O board da Casa da Esperança é composto 90% na sua formação de rotarianos, que dão seu tempo. Lembra que eu falei lá atrás? Tempo, energia, networking. Isso traz mais coisa do que dar dinheiro direto, porque o dinheiro direto enxuga gelo. Mas quando você monta um sistema, quando você monta um mecanismo eficiente e eficaz de arrecadação, com telemarketing, com esperança, com padrinhos, com amor, você vê que no meio das coisas que eu estou colocando pragmáticas, vem sempre um sentimento. Sim. E é de propósito. Entendeu? Então, quando você coloca todo esse trabalho, os processos e procedimentos a favor do bem, mas de maneira coordenada com gente que sabe fazer, e aí são os rotarianos, a coisa anda. Você tem um rotariano como diretor jurídico que é advogado, o último presidente foi um médico, o atual Caramico é um grande empresário, entendeu? Você teve o Barrosão, que é um dos sócios da NG Plus, que foi presidente há muitos anos, o Lamartine Nélio Busnardo, que se tornou uma espécie de símbolo, eu posso dizer, que é um colega do Maurício, de odontologia. Meu ídolo. Rotariano há quase 40 anos daqui a pouco. É um cara que revolucionou. E ele tem uma frase que ele falava sempre, ele sempre discursava na Casa da Esperança chorando essa frase. Ele falava, aqui nós construímos sonhos. E é muito verdadeiro. É muito verdadeiro. Não é só esperança, é sonho, né? Então, assim, é uma coisa boa de você ver o trabalho. Não é dinheiro. Não é assim, os caras pegaram 1 milhão e construíram a Casa da Esperança. Não é isso. É o trabalho de mais de 50 anos do clube lá.
Eu queria falar uma coisa que, sabe, de Casa da Esperança, de Rotary, de todos esses projetos que ele falou, que é sobre o voluntariado. No Rotary, você paga para ser voluntário. E, cara, você faz com prazer. É verdade. É uma coisa, assim, impressionante como as pessoas trabalham de graça, vão fazer as coisas, e você olha para o rosto das pessoas, elas estão lá como se estivesse brincando. Então, assim, esse voluntariado que o Rotary consegue trazer é sensacional. A forma como ele conseguiu trazer, e eu falo assim muito da organização, essa história de ser eleito com muita antecedência, os governadores, toda a estrutura do Rotary, é aquela coisa meio de americano, né? Que o cara planeja, faz, e aí você começa a entender a beleza do Rotary, você fala assim, é aqui mesmo que eu vou doar o meu tempo livre, que eu vou fazer, e você faz sem perceber. Você falou uma coisa muito legal, né? É o lance do... Tem muito lugar que você vai voluntariado sem receber nada. Bom, se tu é voluntário, tu não recebe, lógico. Sim. Mas a gente paga para ser voluntário. A gente que paga. louco. Paga mensalidade, exatamente. E eu não tinha parado para pensar nisso, é verdade, cara. Pô, a gente é um voluntariado plus, você, sei lá, né? Você paga para trabalhar. É isso aí. Você paga para fazer parte de uma instituição que junta as pessoas para trabalhar. Então, aí vamos com prazer ainda, né? Vamos com prazer. Pagamos, mas aí vem aquela coisa que a gente conversou no começo. Credibilidade e isenção. A gente sabe o que o Maurício falou. Por que a gente faz isso sorrindo e com confiança? Porque a gente confia. E a isenção. A gente sabe que o dinheiro não vai pra gente. O dinheiro que entra na Casa da Esperança está na Casa da Esperança, não vai pro Rotary. O Rotary é catalisador, o Rotary é instrumento, ele não é fim. Ele é meio. Empresários, então a gente está te chamando para você pagar, trabalhar, mas vai valer a pena. Por quê? Lembra que eu falei que eu ajudo empresários a aumentar seus lucros e também o empresário a melhorar sua qualidade de vida? É isso, tempo livre? Qualidade de vida, irmão. Às vezes tem uma coisa dentro de você que tu tá sentindo um vazio aí. Às vezes tem um vazio. E muitas das vezes esse vazio aí, a natureza não aceita vácuo. Se você não ocupar esse vazio com coisa boa, esse vazio vai ocupar com coisa ruim. É num ócio que a pessoa vai para um alcoolismo. É num ócio que a pessoa começa a se viciar em outras coisas ilícitas ou listas, tá certo? E aí você preenche esse vazio com o quê? Com trabalho, com voluntariado, com companheirismo, vale muito a pena. E uma coisa interessante que vocês estavam comentando lá, 90% do board da Casa da Esperança, é que é o seguinte, né, cara? Eu já vi muita ONG por aí, principalmente as menorzinhas, com uma baita boa vontade. Só que não tem um profissional fazendo a gestão. Com expertise. Então vem o dinheiro e às vezes o dinheiro nem é gasto da melhor forma. Então aí é aquele negócio, aí realmente é aquela frasezinha clichê, né? Tu fica entregando peixe, mas se tu para de entregar o peixe, ninguém mais pesca. Por isso que é bom ter um empresário líder na profissão. A gente Legal. falou logo no início. Porque o cara sabe o que fazer, ele tem a empresa dele, ele trata como a empresa dele, Barreto. Então, é muito importante a gente ter gente capacitada e líder trabalhando lá. E é isso, cara. As pessoas sentem a confiança e vão. Fantástico. Pessoal, alguma coisa que eu deixei faltar da nossa conversa? Tem mais algum ponto sobre Rotary e tudo que vocês falam? Cara, tem algo importante pra gente tocar. Eu ia pegar um gancho mais para trás, mas eu não peguei. A gente falou do intercâmbio, do programa de intercâmbio que você se emocionou. Eu sou ex-intercambista. Eu sou a prova viva. Eu, quando tinha 17 anos, morei um ano na Bélgica. Fui morar com famílias de rotarianos e lá eu já tinha contato com o Rotary por causa do meu avô, Otávio Valejo, falecido, meu avô. Desde os 5 anos de idade eu era na barraca de praia, em frente a Conselheiro Nébias. Tinha lá a roda da enteada, naquela barraca azul e amarela, bem no boqueirão ali. E eu lembro que meu avô reunido com os senhorzinhos lá, jogando carta, e aí passava o vai limão. Lembra do vai limão? O amendoim de casca. E a gente lá brincando na areia, aí eu olhava e falava assim, caramba, meu avô cheio de amigo, né? Depois de uns anos eu fui fazer intercâmbio. Qual é o objetivo do programa de intercâmbio? Isso é importante. E muito importante. O Rotary trabalha alinhado com ODSs da ONU, tá? Os objetivos de sustentabilidade aí da ONU, desenvolvimento sustentável da ONU, eles são quase duas dúzias, né? Nós temos 7 que a gente pensou para o Rotary.
Então a gente fala de saúde materno-infantil, recursos hídricos, meio ambiente, fomento do desenvolvimento e economia comunitária, enfim, combate ao analfabetismo, né, alfabetização. A gente tem todas essas ênfases. E uma delas, que eu deixei para falar agora, porque eu não falei agora nesse rol, é a paz e a resolução de conflitos. Paz mundial e resolução de conflitos. Quando a gente fala de paz mundial, é desde o combate à criminalidade local. Então, se a gente pegar um programa como Vizinhança Solidária com a Polícia Militar, programa fantástico, e trouxer o Rotary como parceiro, a gente está na nossa missão de paz e resolução de conflitos. Eu não vou resolver o conflito do Oriente Médio, eu vou resolver no meu quintal. Mas o intercâmbio de jovens é instrumento de paz mundial. Então, eu posso mandar um jovem iraniano morar nos Estados Unidos. Inimigos mortais. Eu posso trocar gente o ano inteiro. Normalmente, são 9 mil jovens sendo trocados todo ano. Com a pandemia, encolheu um pouco. Está retomando. Mas chegou a 9 mil por ano. Por ano, Barreto. Levando suas culturas. Quando a gente treina os jovens, fala assim, você é o embaixador do nosso país lá. Você vai levar a imagem do Brasil. Tem país que acha que a gente não tem luz elétrica. Você tem que ir lá explicar quem é a gente. Entendeu? O americano fala assim, tem gente que acha que a gente é arrogante, dono do mundo e se acha. Você tem que mostrar outra cara. Você tem que mostrar que existem americanos que pensam assim, mas existem outros que pensam de maneira legal. Então, quando a gente faz essa troca, a gente troca culturas pelo mundo todinho. Foi uma experiência para mim inovadora, mudou minha vida. Quando o Maurício falou que é para rotarianos e não rotarianos, ele está correto. Todo mundo acha, mas isso é para filho de rotariano. Não é aberto para a comunidade em isonomia. O que é isonomia? Igualdade. Não tem privilégio o filho do rotariano. Todo mundo compete em igualdade. A gente é muito correto nisso. Estava ouvindo o Oliver Stunkel, que é um dos caras mais voltados para esse network internacional, e ele fala, cara, eu vou em várias conferências internacionais, mas o mais importante é o bar, depois da conferência. Ele fala, e já teve problemas de guerra resolvidos entre Rússia e Estados Unidos, porque os Estados Unidos, um cara falou, mas eu conheço fulano da Rússia, porque eu tomei uma cerveja com ele em tal lugar. Ligava e falava, meu irmão, vamos por esse caminho? E aí, por causa que o cara conheceu num bar, eles conseguem resolver um conflito internacional. Então, tem a questão, então era importante falar, a gente falou muito da questão doméstica nacional, da nossa comunidade local, mas o Rotary também é uma oportunidade de serviço mundial. Você pode viajar para fora, fazer um intercâmbio de amizade, conhecer outro distrito. E outra, o pin que está aí na lapela da sua camisa polo, esse pin de Rotary, abre muita porta no mundo inteiro, porque é uma instituição conhecida mundialmente. Tem histórias e histórias de alfândega, de imigração, de você estar passando, e o cara falou, onde você vai? No evento do Rotary. Vai. Porque eles já sabem que é sério. Então as pessoas te conhecem. Se você for visitar um clube de Rotary em qualquer lugar do mundo, você será bem-vindo. Você é rotariano do Rotary Clube de Santos. Se você for no Rotary Clube de Taiwan, você será bem-vindo. Eu já fui em vários. Eu visitei clubes até que cantam. Antes de começar, no Brasil não cantam. Eu visitei clubes altamente aristocráticos, como o Rotary Clube de Paris. O Rotary Clube de Paris, o presidente da Galeria Lafayette, o presidente da TF1, do canal de televisão, o líder do parlamento. Era um clube muito aristocrático. Eu já fui em clubes extremamente simples e gigantescos, como o de Madison e o Wisconsin. Um clube que tem 400 sócios, comparecem uns 200 na reunião. Fui eu, o Cláudio Figueiredo, um amigo nosso que é dentista também, que é do nosso clube, a gente estava junto até. Mas muito simples, protocolo. Tirando sarro, rindo. Só um exemplo, eu vou passar muito férias, temporada com a família em Serra Negra. E às vezes eu passo uma semana lá. Nessa semana eu vou no Rotary Clube de Serra Negra. Eu tenho verdadeiros amigos de Serra Negra hoje que moram lá, que eu conheci na reunião do Rotary. E sou recebido lá como se eu fosse do clube. É uma coisa muito legal, eu gostoso. Então isso é uma outra oportunidade. Você vai conseguir fazer visitas em países que você nem imagina, conhecendo rotarianos de lá e tal. É uma oportunidade de olhar para o mundo. A gente mudar um pouco do mundo mesmo sem ser piegas. Tá falando por falar. Como assim mudar o mundo? Você consegue. Você consegue ajudar programas mundiais, né? E você não vai fazer nada parado, né, irmão? Então, se você ficar sozinho parado, você não vai ajudar. Vai criticar pra quê, né? Faz alguma coisa. Bom, pessoal, e se você, Machado, fosse dar apenas uma dica agora para todo mundo que você conhece? Vamos lá, o
Vamos falar do Elon Musk, que hoje está em voga, tá muito legal falar sobre ele. Cara, você tem aí uma frase que você pode passar e vai pegar todas as pessoas do Twitter, todas as pessoas do X. Qual é a tua frase de poder? Ou então qual é a mensagem que você quer passar para todas as pessoas hoje relacionado ao Rotary? O que você fala? Fica à vontade para falar o que você achar melhor. Eu diria o seguinte, você é um ser único. Não existe outra pessoa igual no mundo como você. E tem um lado muito bom. Existe um lado muito bom em você que você pode passar para as outras pessoas. Sempre. Muito bacana. Machado, como é que as pessoas te encontram? Você tem Instagram, LinkedIn? Como é que é isso? Preciso perguntar para minha secretária. Bacana. Então a gente coloca nas redes sociais do Machado no podcast. IMPE. IMPE. Tá certo? IMPE. Isso. Esse e Maurício Machado, que você também encontra nas redes sociais aí. Maravilha. Meu amigo, muito obrigado pelo dia de hoje, tá? Foi um aprendizado, eu aprendi demais com você. Eu que agradeço esse momento de prazer que eu tive aqui. Que legal. Marcelão, e aí? Você tem que falar uma coisa para todas as pessoas do mundo sobre o Rotary. Vamos parafrasear. É uma frase forte, mas importante de Martin Luther King, que fala assim: o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Tudo o que a gente está falando aqui é para a gente não cair no silêncio dos bons. É para a gente gritar como bons. É para a gente mostrar para a comunidade que tem gente. O Estado não consegue fazer sozinho num país como o Brasil. Não consegue. O Estado não tem, ele já se mostrou falho, impotente às vezes, negligente às vezes, e muitas vezes ele precisa de auxílio. E a gente precisa ser esse braço. Então, por isso que eu vou repetir: o mais se beneficia aquele que melhor serve, porque na minha vida do Maurício e agora na sua, a gente tem visto como esta alegria reflete quando a gente volta para casa. Quando o Maurício abraça os netos, quando você abraça os dois, quando eu abraço meus dois, a gente vê a alegria que a gente recebeu no dia e pode refletir na nossa casa. Então eu acho que esta é uma mensagem, vamos com a gente entregar, porque você vai receber isso sem nem precisar fazer nenhum esforço. Então, você tem jeitos de se envolver, de estar presente. Se não for pelo Rotary, você tem outras instituições. Mas faça o bem. Não fica parado. O bem precisa ser mexido, precisa ser chacoalhado. A gente precisa chacoalhar o bem para o bem se espalhar e cair por aí. É isso que a gente vai fazer. Lembrando que o Rotary Clube de Santos tem o Instagram dele também, o Rotary Clube de Santos. Você pode procurar e seguir o clube. Você pode seguir o distrito do Rotary, que são 74 clubes aqui da nossa região, que é distrito 4420 de Rotary também. É só botar Rotary 4420, você vai conseguir ver o distrito todo. E os meus, você sabe, né? Marçaioli Advogados e Marcelo Marçaioli também tá lá. Aí vocês podem seguir, me pedir lá que a gente vai junto, tá bom? Meu amigo, muito obrigado aí pela essa aula que você deu. Então vamos lá, tô pedindo para você pagar. Estou pedindo para você trabalhar, mas em um ano que eu faço em junho de Rotary, eu vou falar, só me trouxe coisa boa, tá? Me trouxe uma energia muito melhor, me trouxe companheiros muito mais que compactuam das mesmas ideias que a minha, né, de família, de trabalho, de paz. Então, eu sou uma pessoa melhor depois do Rotary. Então, procura. Tenta se aproximar de alguém do Rotary, verifica se isso é para você, mas se não for o caso, pense justamente nessa parte que na minha roda da vida ficava um pouco baixo, que eu sei que na maioria dos empresários tem, e a gente se sabota falando que a gente não tem tempo. Você tem tempo para um monte de coisa, você não tem, na verdade, é prioridade. A partir do momento que você fizer, como eu falei do almoço, cara, o almoço está fechado para o Rotary, ninguém vai entrar nesse tempo do Rotary. E logo, com as novas atividades minhas, amanhã, de repente, vai ter, essa parte também está fechada. Na hora que você coloca como prioridade, funciona muito bem. O resultado é rápido, o retorno é invisível, mas maravilhoso. Bacana? Depois que você estiver lá dentro, você vai concordar comigo. Muito obrigado pelo dia de hoje, pessoal. Um grande abraço. Entra no Rotary e valeu, valeu, valeu!